Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Henrique, que história é essa? Fim da linha para o vice-presidente de futebol Marcos Braz? Como muita gente vem aí comentando, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Realmente vou explicar para vocês também as palavras de Rodrigo Duste, caso seja presidente do Flamengo, vença a eleição, sobre a situação do vice-presidente de futebol Marcos Braz. Neto crava a contratação para o Flamengo em 2025, você vai ficar por dentro de tudo. E o Flamengo que freta jatinho para trazer 4 reforços para Felipe Luiz para o jogo contra o Fluminense. É isso mesmo, jogadores que estão a serviço de suas respectivas seleções. O Flamengo já montou uma logística, vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito em nosso canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, vamos começar falando aqui agora sobre jogadores que estão a serviço de suas seleções, né? Começando aqui com o Eric Pulgar. Informação importante que apuramos hoje é que Eric Pulgar treinou entre os titulares e deve voltar à equipe titular amanhã contra a Colômbia. E terá aí Chile e Colômbia, e Eric Pulgar, que não jogou contra o Brasil porque estava cumprindo suspensão automática na semana passada, agora nesse último final de semana volta ao time titular, treinou normalmente e vai ser titular absoluto. Hoje também Dorival Júnior confirmou Gerson como titular da seleção brasileira contra o Peru. A equipe deve ir a campo da seguinte forma: Ederson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner, Bruno Guimarães, Gerson, Rodrigo, Rafinha, Savinho e Igor Jesus. Tá aí, né, o provável escalação da seleção brasileira para o jogo de amanhã contra o Peru, que acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Arrascaeta entre os titulares da seleção celeste, que amanhã, né, a seleção celeste enfrenta a seleção equatoriana, seleção do Uruguai contra o Equador. Arrascaeta deve ser titular, Nico de la Cruz e Varela deve começar no banco de reservas. Já a situação envolvendo a seleção equatoriana, Gonzalo Plata deve ser titular também absoluto, mais uma vez aí, que vai jogar contra os Uruguai. Terá um encontro aí, né? Arrascaeta, de la Cruz, Varela e Gonzalo Plata. Arrascaeta, de la Cruz e Varela de um lado, Gonzalo Plata do outro. E o Flamengo, Henrique, montou uma logística para ter o quarteto de volta, justamente esse jogo, Uruguai e Equador, que terá Arrascaeta, de la Cruz e Varela e Gonzalo Plata. O Flamengo freta um jatinho para Arrascaeta, de la Cruz, Varela e Gonzalo Plata retornarem ao Rio de Janeiro. Eles irão voltar em voo particular após a partida entre Uruguai e Equador nesta terça-feira em Montevidéu. Gerson, Fabrício e Bruno estão em solo brasileiro e se apresentarão normalmente na quarta-feira. Eric Pulgar é exceção e só chegará no Rio na parte da tarde, ficando de fora da última atividade, né, no CT do Ninho do Urubu, comandada pelo técnico Felipe Luiz. Então o Flamengo aí montando essa logística, realmente já está montada, como eu já vinha trazendo aqui para vocês, né, nessa última semana. O Flamengo já vinha trabalhando com o Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo para ter alguns jogadores já de volta, e vai ter aí jogadores que vão jogar aqui no Brasil, como Gerson e Fabrício e Bruno, joga em Brasília contra o Peru, seleção brasileira contra o Peru, e o Uruguai contra o Equador em Montevidéu. E o Flamengo freta esse jatinho para trazer o quarteto, os três do uruguaio e também Gonzalo Plata, que está do lado do Equador. Informações importantes sobre o nosso lateral esquerdo, Alexandro, que depois de uma semana de treino da parte, Alexandro volta a trabalhar com o grupo do Flamengo. Livre do desconforto na coxa direita que o tirou da partida contra o Bahia,
o lateral está à disposição de Felipe Luiz para o clássico contra o Fluminense, Flamengo e Fluminense, que se enfrentam na próxima quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, pela 30ª rodada do Brasileirão. E vamos em busca de mais uma vitória, que é muito importante para o nosso Mengão queridão. Beleza? Bom, tá de assunto aqui agora, vamos falar sobre, rapaz, a casa caiu de vez para o Corinthians. E o Flamengo já mandou o papo, né? Não quer saber, quer escalar, quer comprar, compra, mas vai escalar, vai ter que pagar a multa de 500 mil. E agora, por que a casa caiu, Henrique? Olha só, informação trazida diretamente lá no portal ESPN, tá? É que a justiça determinou hoje que o Corinthians tem 3 dias para pagar 3,3 milhões a André Cury, empresário de Yuri Alberto. O valor é referente a uma comissão pela contratação do atacante em 2022. Caso o Corinthians não pague, terá um prazo de 15 dias para indicar bens passíveis de penhora. O prazo passa a valer a partir do momento que o clube for notificado pelos Correios. Tá aí a situação do Corinthians, hein, rapaz? Que situação, mano. Cara, complicado, né? Vou falar uma coisa pra vocês. O clube, né? A instituição Corinthians, com o seu número de torcedor que tem, é inacreditável, cara. Agora, com a diretoria que o Corinthians tem aí, metendo o pé pela mão aí, na verdade, fazendo um monte de besteira. Essa é a realidade. Isso é a realidade. O torcedor quem paga, né? Infelizmente é isso. Tá aí o Corinthians e quer comprar o Hugo Souza, né? Só à vista. Só à vista, tá? E outra coisa, se comprar, mesmo comprando, o Flamengo já deixou claro, vai ter que pagar a multa para escalar o Hugo Souza, porque o contrato de empréstimo é até dezembro. Mesmo comprando o Hugo Souza, pagando, o contrato em definitivo só começa a valer a partir de janeiro. Então fica ciente aí, comprando ou não, vai ter que pagar os 500 mil para jogar contra o Flamengo no próximo domingo. Henrique, que situação é essa envolvendo agora a saída de Marcos Braz do Flamengo? Eu já expliquei para vocês no vídeo anterior, trouxe uma parte sobre isso. Só que o Rodrigo Duche, né, deixou aí uma entrevista aí, uma parte sobre a situação do Marcos Braz, e deixou a entender que Marcos Braz com o Rodrigo Duche, ele basicamente, se ele ganha a eleição presidencial no Flamengo, ele não continua no departamento de futebol e não no Flamengo. Ou seja, ele deixaria o departamento de futebol e não deixaria o Flamengo. Em uma entrevista recente, no dia 2/9 agora, ao podcast Januzzi e Abuse, que foi ao ar no dia 2/9 de 2024, o Rodrigo Duche, ele deixou claro que o Marcos Braz vai estar sempre com ele, tá? Vai estar sempre com ele. E agora ele falou o seguinte, olha só. Mais uma vez, esclareço que Marcos Braz está de saída do futebol no final do ano de 2024 e não estará envolvido com o departamento de futebol na nossa gestão. Ele deixando claro que o Marcos Braz está saindo do futebol, do departamento de futebol. O Marcos Braz não vai ter mais responsabilidade dentro do... Se tem a responsabilidade, né, gente? Com todo respeito, né? No departamento de futebol. Mas vai continuar no Flamengo, gente. Rodrigo Duche, Rodolfo Landim, que apoia o Rodrigo Duche, o atual presidente, são muitos amigos, queridinhos um do outro. Não vão mandar o Marcos Braz embora. O que pode fazer é deslocar o Marcos Braz do departamento de futebol e para outra função, tá? Essa informação que temos. Então não tem esse negócio de demissão do Marcos Braz. Acredito que não pode acontecer. Se caso o BAP ganhe, né? O Valim Vasconcelos, Pedro Paulo, aí sim possa ser que aconteça o Marcos Braz deixar o Flamengo. Mas se o Rodrigo Duche vence a eleição, pronto, fica tranquilo que o Marcos Braz vai continuar. A mesma landainha, a mesma coisa vai continuar no Flamengo, tá? Porque o Landim apoia o Rodrigo Duche, o Rodrigo Duche e o Landim é tudo amigo do Marcos Braz. Essa é a realidade. O comentarista Neto cravou contratação no Flamengo para 2025. Rapaz, olha só, hein? Ele crava e ainda fala que tem outros clubes que estão interessados, né? Ele fala o seguinte:
tenho a informação, posso cravar porque não guardo o segredo. E ele crava a contratação acertada no Flamengo. E ele fala o seguinte: se ele ficar mais um ano lá no Oriente Médio, eu fico desgostoso de ter a presença dele na seleção. Agora, se ele vier para o Flamengo, Santos, Corinthians, Palmeiras, e jogar um ano antes da Copa do Mundo, eu acho que ele arrebenta. Lá é casado contra solteiro, afirmou o Neto durante aí o programa, né, os donos da bola lá na Band, sobre essa possível contratação, que ele falou que não tem nome, mas que tem clubes interessados. Se ele vier para o Flamengo, que está acertado com o Flamengo, Neto crava. Mas se ele vier tanto para o Flamengo como para Santos, Corinthians e Palmeiras, e vai jogar e vai arrebentar e vai jogar na Copa do Mundo. Bom, qual será esse nome que o Neto falou, hein? O Neto parece que é meio malucaço, não é? É verdade, né? Vamos ser sinceros, né? Mas bom, fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Situação envolvendo aí, né, o Corinthians, o Hugo Souza, Flamengo, Marcos Braz, Rodrigo Duque ganhando, Marcos Braz fica no Flamengo, gente, o que pode é deslocar do departamento de futebol, como eu já falei pra vocês. Enfim, vamos seguir firme aí, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, deixando vocês sempre muito bem atualizados. Valeu? Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.